Amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o Urso de Prata, seu programa dos dias úteis para falar sobre o mercado financeiro. Espero que vocês tenham tido um excelente dia ontem e que hoje possa ser mais um excelente dia de negócios, de trabalho, enfim, daquilo que os senhores almejam para a vida dos senhores. Então vamos lá, sem delongas, para as notícias de hoje. A agência de marcação de notas, de avaliação de risco Fitch, cortou a nota de rating dos Estados Unidos, a nota de avaliação da economia, como a economia se encontra, como eles imaginam que vai se desenrolar daqui para frente. Isso aí é muito utilizado para basear investimentos das pessoas. Eles avaliam que os investimentos com notas mais altas são mais seguros do que aqueles com notas mais baixas. Enfim, a nota da economia americana foi cortada de estável para negativa, algo que eu acho que nunca imaginei que eu fosse ver aí na minha vida, E a justificativa da agência é a deterioração das finanças públicas e a ausência de um plano crível de consolidação fiscal e de recuperação financeira, Essa parte aqui, final de recuperação financeira, foi tirada do contexto da matéria. Se possível, eu vou deixar na descrição. Enfim, porém, a agência ainda mantém o rating, A nota do crédito soberano do país seria o tesouro do país, do Fed, Igual o nosso tesouro direto, eles têm o tesouro deles, o tesouro americano, como AAA. Então, comentários sobre essa notícia. Primeiro, essas agências de marcação de crédito, elas já não deveriam ser muito consideradas confiáveis desde a crise de 2008, quando muitas dessas mesmas agências mantinham aí ainda notas elevadas para empresas que estavam claramente em situação fiscal delicada, em situação financeira delicada. E depois houveram os escândalos lá que levou a uma quebradeira de instituições financeiras. Vivemos num momento sui generis da economia, onde muito endividamento foi feito, muito além do endividamento que foi feito em 2008. Então, nenhuma crise é igual, mas elas rimam. Tem gente que ainda acredita que não, isso vai passar, enfim, já passou. Fato que a Bolsa já se recuperou em V, isso aí é inegável. Só que, não sei se fica também muito coerente você cortar a nota das finanças dos Estados Unidos para negativa e manter a nota do tesouro deles como a AAA, que se não me engano é a nota máxima atribuída a isso. Mas isso já levanta um alerta, E mesmo essas agências que costumam, passar um pano, vamos dizer assim, para as coisas, estarem cortando a nota da economia americana, sinal bom não é, Não é algo entendido como bacana, como razoável, enfim. Aviso é dado, alerta segue quem quer, Acho que essa incoerência aí do crédito soberano com a nota da economia está aí apontada. Outra coisa bacana aí que também foi notícia aí nesse último dia foi a questão do minério de ferro. O preço dele subiu bastante na China, com perspectivas aí de recuperação da economia chinesa, e questionamento sobre a capacidade da Vale, nossa Vale, a empresa, de suprir a demanda. Afinal de contas, se você vai aumentar a demanda, mas a oferta não pode ser aumentada, você eleva o preço, Porque eu quero mais gente que é minério de ferro para produzir lá na China, mas aí eles questionam se teria como a Vale, que é a principal fornecedora para o mundo, em especial para a China, teria como dar conta. Então isso elevaria aí o preço do minério de ferro, tem elevado o preço do minério de ferro e tem levantado também uma questão que já falamos aqui há algum tempo, A China, pelas beiradas, aí está se fortalecendo como economia predominante, não vai tirar, acredito eu, a posição dos Estados Unidos tão cedo, mas sim está ganhando cada vez mais relevância, principalmente com essa crise e com o fato deles alegarem que já conseguiram aí vacina, todas essas notícias aí, de que conseguiram superar todas essas crises, enfim, estariam à frente das pessoas na recuperação. E com base nisso, e com base também nos meus estudos de commodities do grupo, entendi por bem colocar aí na minha carteira americana o ETF FXI, que é o ETF de empresas chinesas, Então, quem quiser estudar esse ETF, negociado na Bolsa de Nova York, aí você fica à vontade
para procurar o ETF FXI, de empresas chinesas. Eu li por alto também um ETF somente de real estate, né, de imóveis na China, ou seja, para vocês, tipo, é um ETF de FI, né, que lá no caso seria um ETF de REITs, né. Lá é bem sui generis nos Estados Unidos, né? Não é FOF, tá? Aqui no Brasil a gente tem a figura do FOF, né? Que é o fundo que investe em outros fundos. Só que o fundo é ativo, então ele escolhe os fundos da maneira que ele quiser, né? E aí podem ser critérios subjetivos, né? Tipo, eu gosto mais do gestor daquele fundo, enfim. Os ETFs de REITs lá, eles escolhem REITs por uma sequência lógica que é dada. Por exemplo, esse ETF aqui, ele escolhe REITs ou investimentos em imóveis baseados na China. Tem ETF de REITs que olham o yield, né, o retorno de dividendo. Tem outros que escolhem por ETFs na Europa, enfim. Então, o critério aqui é objetivo e com isso você tira essa ideia aí subjetiva, fora que se eu fosse escolher estudar um por um, eu acho que seria mais complicado. Enfim, esse ETF aí, o CHIR, seria um ETF de real estate imóveis na China. Então, procurar quem tiver interesse em investir no mercado chinês por meio de ETFs, tá bom? Outras coisas importantes que eu ressaltei para vocês, a Yuink cancelou o IPO por questão de demanda fraca, né? Yuink é uma empresa de imóveis de alto padrão que lançou aí seu IPO recente, estava na fase de captação de recursos, book building, né, para fixação de preço, como a demanda pelo ativo, né, para entrar na bolsa não foi muito grande, eles resolveram cancelar o IPO, né? Outra aí no setor que também foi cancelado foi a Riva 9, que é do grupo direcional, a DIRR3, esse já de imóveis de padrão simples. E isso já alega outro alerta, né? Isso é sinal de que a demanda pelo setor imobiliário não está tão alta quanto se apregoa, né? Geralmente em épocas como essa se lançam aí várias ofertas públicas aí, de várias empresas não nada a ver, geralmente quando o mercado está em bull, né, em alta, e a gente já está vendo alguma seletividade, né? As pessoas não estão pegando mais qualquer ativo para fazer IPO, né? As pessoas já estão escolhendo quais empresas querem participar de IPO e não estão aceitando, de repente, fazer parte de IPOs que elas consideram que não vão dar retorno, né? Tanto é que a gente viu a Ambipar indo para frente, né? O grupo Somo indo para frente, mas alguns estão ficando pelo caminho, em especial do setor imobiliário. Então talvez isso possa dar uma refreada nessa questão de IPO e também liga o alerta para seletividade na alta, notas de corte de crédito estão sendo cortadas, né? Demanda por minério de ferro na China, mas não nos Estados Unidos, aparentemente, aqui que está sendo falado. E o próximo passo que a gente vai passar é alguns balanços que já não estão vindo tão bem, né? Então vamos começar aqui pelo do Itaú. Itube 3 e 4 teve um lucro líquido de 4,2 bilhões, que para sempre lucro, é sempre muito bom, porém isso é uma queda de 40% em relação ao ano anterior. Fez um PDD, uma provisão para devedores devedosos, de 7,77 bilhões de reais. Isso é uma alta de 92% no ano, porém uma queda de 23% em relação ao primeiro trimestre. Tá? A inadimplência da empresa nos últimos 90 dias caiu em 0,4%, porém, ela, como a maioria dos grandes bancos, tem dado carência e renegociado dívidas. Tá? As receitas com tarifas, né, uso de cartão de crédito e de débito, caíram 7,4% e os empréstimos corporativos para grandes empresas fazerem os seus negócios aumentou em 2,9%. A gente sempre fala da questão do endividamento, né? Até a hora que de repente aumenta os juros. Todo esse empréstimo que foi dado a uma Selic baixa dessa, se a Selic sobe, se o CDI sobe, pode ferrar essa galera. Mas ninguém está pensando nisso aí, né? Ninguém pensa isso na hora de pegar empréstimo. Enfim, as despesas operacionais da empresa foram estáveis, porém ela teve um aumento no gasto aí, com o número de funcionários aumentou em 2,3 trimestres. Então ela contratou, pelo que eu entendi, né? O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa foi de 13,5% e isso uma queda de 10% em relação a 2019. Não suficiente, apesar de todo esse cenário, a empresa anunciou um juro sobre o capital próprio de 5 centavos bruto
4,04 líquido, então já vai receber o valor líquido. Quem nunca recebeu juros sobre capital próprio já vai receber o valor líquido. A data base é dia 17/8, pagamento 26/8, lembrando que TUB 3 e 4 pagam o mesmo provento desde 1º de janeiro de 2019. Né? Comentários aí sobre o balanço do Itaú. Fazendo PDDs enormes os bancos, Bradesco, Santander, Itaú, já prevendo talvez aí um calote ou que as pessoas não vão conseguir pagar. Dificilmente essas empresas vão sofrer a ponto de ter prejuízo, mas podemos passar sim por um grande período de vacas magras e essas empresas já antecipando fazem essas provisões. Caso elas não se concretizem, todo esse PDD é retornado ao balanço normal e provavelmente distribuído a título de dividendos para os seus acionistas ou reinvestido na empresa. Então isso aqui é visto como algo prudente, como algo inteligente das empresas. Mas isso é outro alerta, porque se estão fazendo essa provisão é porque acreditam que é possível. Né? Tem gente que fala, não, eu estou fazendo isso aí pro forma. Não, pode ser que eles tenham que usar a provisão. Talvez não toda, talvez parte dela. Mas aumentar em 92% a provisão no ano é porque eles estão vislumbrando um cenário pior do que está sendo pintado aí de recuperação na economia. Prudência eles têm, pelo menos. Tá? Outra empresa queridinha da galera, IRB, anunciou um prejuízo de 392,5 milhões no bimestre. Né? Eles fazem um relatório mais curto, né? Mas dentro do trimestre ainda não saiu, se não me engano. O prêmio de competência que eles ganharam foi 1,58 bilhões e os sinistros retidos, né, devido a coisas que eles têm que pagar, 1,35. Isso aqui, subtraído mais algumas coisas que eles tiveram, eles resultaram esse prejuízo. Mas aí o alerta, 123% de alta da sinistralidade, ou seja, pessoas, como ela é uma resseguradora, ela presta seguros para empresas que prestam seguros, quer dizer que muita gente está acionando o seguro, talvez porque não está conseguindo pagar, enfim. Né? Outro alerta aqui, os seguros estão sendo muito acionados, alguma coisa não está indo muito bem. Os principais acionistas da empresa anunciaram um aporte de 600 milhões de reais recentemente, foi anunciado no dia 3/8, e se não me engano o Itaú fez algum comentário sobre mudar aí da condição de empresa parceira para a empresa valor justo. Poxa, valor justo aí na casa dos R$8 para quem está com preço médio de 40, deve ser doído de ouvir isso aí. Enfim, apesar dos pesares, temos aí uma oferta pública na casa dos R$6,93, válida aí até o mês de agosto, os detalhes estão em outro vídeo que eu gravei, e também proventos, eu falei no osso de prata, se não me engano ontem, de 13 centavos por ação, a maioria ainda sem prazo para pagamento, e se não me engano 10 centavos sem prazo para pagamento e 3 centavos para pagamento só em dezembro. Mas se o balanço da empresa continuar assim, pode ser que fique suspenso por mais tempo. Vai saber. Temos também a BB Seguridade, tá? Queridinha, outra queridinha da carteira de dividendos de 10 entre 10 holders de dividendos, né? Falamos da End, resultado bacana. Falamos da TRPL, resultado bacana. Agora a BB Seguridade, né? Que não foi tão bacana assim, o lucro caiu, o lucro líquido em 9%, e no semestre 10%. Principais fatores alegados pela empresa, né? Ela diminuiu a sinergia com a IRB, para quem se lembra, né? Eu fiz até vídeo na época, elas tinham uma grande parceria, a BB Seguridade com a IRB, a nível de participação, e a BB Seguridade, até por um critério de desinvestimento do Banco do Brasil, a gente até aventou a possibilidade de uma privatização, começou a desinvestir em vários setores, entre eles da IRB, então foi vendendo participações, foi saindo de alguns negócios e, consequentemente, todo o resultado positivo que ela tinha da IRB foi sendo limado do balanço da empresa, né? E com isso foi entrando mais posição de Itaú e TUB, né? Itaú e Bradesco. Ela vendeu alguns ativos em julho de 2019 e também teve resultado negativo na holding porque ela fez uma restituição de capital, se não me engano, de 1,35 por ação esse ano, né? Então, quando ela devolve capital, diminui seu patrimônio, também tudo que é relacionado àquilo que dá lucro também reduz, obviamente, né? Então, ela teve uma redução do lucro, mas não é prejuízo, beleza? Então, bem importante ressaltar isso aí. Plausível de acordo com tudo que ela apresentou de desinvestimento.
Só para ter uma ideia, ela anunciou um dividendo de 87 centavos por ação. Isso corresponde a 95% do patrimônio líquido do primeiro trimestre, que é 1,7 bilhão de reais, tá? Então, né, arredondando 100% seria o quê? 1,8, 1,9 bilhão de reais. Caiu, mas ainda é um senhor lucro, né? E esse dividendo de 87 centavos por ação, data base, o último dia para você adquirir, dia 12/8, pagamento 24/8 de 2020, tá bom? Bem importante lembrar, data base, último dia para você comprar, na data X ele já é descontado do valor da ação, tá bom? Então, se comprar na data base, às vezes toma um susto, né? Que tem aquela correção. Se é um dividendo grande, às vezes tem aqueles especuladores que entram só por causa do dividendo. Então, tome muito cuidado se você for entrar em ativos com esta finalidade, porque você pode tomar reversão na cara, tá? Vamos passar aqui na Investing para ver as cotações do momento, beleza? Vamos lá. Bitcoin, 11.144 dólares, tá? Queda de 0,75. Em reais, 59.631,99. Após bater 61, ontem deu uma correção, voltou aí, tá buscando 60 mil reais novamente. Ethereum, esse não tendo correção mesmo, é o ETH que a gente está falando, 387 dólares e 12 centavos de dólar, queda de 1%, porém, bateu a casa dos 2.000 reais, tá? Quem viu o vídeo de ontem viu que ele estava na colinha e bateu. Vamos ver o dólar agora, R$ 5,34. R$ 5,34. Após uma leve correção, retomou uma alta, chegou a bater 5,10 esses dias. Beleza? As bolsas todas em queda, né? O SP500 queda de 0,5%, Nasdaq 0,44% e o VIX também queda, né? Um dia de queda nas bolsas e queda no VIX, meio incomum, né? Queda de 0,17%. A bolsa alemã queda de 0,83% e o Nikkei japonês alta significativa, 1,5%. Se a gente olhar em tempo real aqui, aparentemente está em alta as bolsas, vai entender, né? O ouro em leve alta de 0,11, 1976,90 e a prata leve queda 0,27, 24,35 a onça Troy, né? Que seriam 31 gramas do ouro. 31 gramas do metal. Enfim, ouro e prata, como a gente comentou, parecem ter atingido novas resistências, do ouro em 2.000, da prata em 25, né? Mas também não fazem grandes correções. Parecem laterais aí nessa distância, vamos dizer assim. Então, voltando aqui para mim, responderam uma pergunta de um colega, se vale a pena subscrever a MXRF11 no preço atual. Eu vou falar apenas para o colega o seguinte, ela já pode pedir música no Fantástico, que é a terceira subscrição no ano, tá? Meu dinheiro não nasce em árvore. Os maiores entendidos aí falam que você deve pegar os fundos abaixo de 1,1, né? Ou seja, abaixo de 10% acima do valor patrimonial. Então, se o valor patrimonial é R$10, você não pegar acima de 10% de R$10, né? Alguns falam, inclusive, para você pegar ou do valor patrimonial ou abaixo, porque sempre tem uma questão de precificação nesses fundos. E esses fundos aí, principal ou majoritariamente de papel, eles têm muitos ativos lá, né? Enfim, como já comentamos no MXRF, que nem todos aí têm a credibilidade de que você vai receber esse dinheiro. Afinal de contas, né? Temos créditos de boas empresas, como o Magazine Luiza, mas temos créditos de Helbor, né? Temos créditos de Latam, que provavelmente vão ser perdidos nesse meio tempo. Fora que eles acabaram uma subscrição, lançaram outra, acabaram outra e lançaram outra, basicamente se sustentando uma subscrição em cima da outra. E um terceiro detalhe, se você não participa na integralidade da subscrição, você é diluído ao longo do prazo, né? Porque você vai perdendo o poder de receber esses dividendos. Então, se você hoje é um novo cotista, amanhã ou depois, daqui a alguns 5, 10 anos, você vai estar sempre ganhando menos se você não conseguir manter esse ritmo de aporte. Porque ficar botando R$2.000, por exemplo, no meu caso, cada vez aí que tem uma subscrição, não consigo fazer um aporte desse unicamente nesse fundo. É pesado para mim, entendeu? Então, assim, acho que não é uma coisa sustentável
Entendo que seja bacana subscrições, mas não acho válido 3 subscrições uma atrás da outra. Isso denota que alguma coisa está estranha, não estou dizendo errada necessariamente, estranha. Fora que muita gente fala que ele é barato por causa do preço nominal, porque ele paga um bom dividendo. Agora tem que ver se ele realmente está barato. O Rui das Neves, querido colega aqui do canal, fez uma análise e viu que a taxa de administração desse fundo quase que dobrou nos últimos anos. E isso fazendo basicamente a mesma coisa. Então, assim, minha visão sobre o MXRF é que tem alguma coisa esquisita. Ainda não me desfiz da minha posição, mas faz tempo que eu não faço aportes neles. A última vez que eu participei da oferta foi a de janeiro. De lá para cá, 2 já. E eu não participei nem dessa última, nem vou participar dessa agora. Porque eu entendo que tem algo esquisito. Tá bom? Sua opinião pessoal do seu apresentador. Pediram para fazer o vídeo curto, mas isso aí já deve ter passado de 20 minutos. Enfim, pessoal, quem quer informação mais mastigada do que isso, sinto muito, assista na velocidade vezes 2, porque é muito conteúdo para ser comprimido em poucos minutos. Tá bom? Compreendo que pessoas muitas variadas possam não ter a paciência de ver vídeos desse tamanho, mas é essa maneira que eu gosto de fazer o conteúdo, da forma mais explícita, da forma mais clara, da forma mais explicada possível, até para evitar de cometer gafes aqui e passar informações erradas para os colegas. No mais, o meu panorama é esse, tá? A impressão que eu tenho é que a gente está num momento realmente delicado da economia, as bolsas não estão necessariamente refletindo isso, apesar de algumas correções pontuais, mas eu nunca pensei que eu fosse viver para ver a nota dos Estados Unidos ser cortada, né? Algumas empresas que eram vistas como investimento seguro, agora sendo vistas como mico por alguns, muitos prejuízos, muitos balanços com provisões, muitos IPOs sendo cancelados mesmo em períodos de alta. Geralmente em períodos de alta a galera entra forte no IPO. O cenário demonstra aí um pouco mais de prudência, né? Então, se você está aí muito exposto, sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de put, nenhum tipo de metal, nenhum tipo de criptomoeda, nenhum tipo de renda fixa, não. Por que não dizer isso? Tem gente que demoniza a renda fixa. Reveja seus conceitos, tá? Uma pequena alteração nos juros já pode dar algum impacto diferente. É só ver como foi comentado por aí que o Fed estava pensando em, quem sabe, aumentar os juros um pouquinho. Como não foi o impacto do desespero das pessoas. Só ver então que muitos estão talvez nadando pelados aí, acreditando que as coisas vão continuar assim para sempre, né? Já a gente comentou ontem, os juros não devem ficar assim para sempre. Até quando vai ficar, eu não sei. Também não dá para falar assim, agora eu saí de tudo. Não sei até quando vai durar isso. Tá? Então, para encerrar, deixo o convite para quem quiser entrar no grupo do Telegram, aqui do seu canal financeiro. Deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e valeu, senhor!